Oi, gente! Hoje a gente vai começar o nosso estudo sobre dança. A dança é uma das linguagens da arte e ela existe em nossa vida desde o início da nossa experiência terrestre, desde o início da história da nossa espécie. Estudiosos apontam fontes históricas que apresentam registros dessa vivência dançante. Observem essas imagens pintadas nas paredes das cavernas. Parecem pessoas dançando em seus rituais mágicos. Danças rituais. Imagens do Antigo Egito também apresentam pessoas que parecem dançar. Agora observem também a imagem desses vasos gregos. Olha que interessante! São pessoas dançando também. O mundo inteiro dança, desde que a gente ganhou consciência de que a gente existe. Existem muitos tipos de dança. Existe, por exemplo, a dança clássica. Ready? A valsa também é considerada uma dança clássica. A palavra valsa é uma palavra alemã e significa dar voltas. Sempre uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém. É uma chama acesa. A dança clássica possui uma série de regras muito bem definidas. No século XX surge a dança moderna e ela rompe com todas as técnicas da dança clássica. A dança moderna permite ao bailarino expressar os seus sentimentos e as suas emoções com total liberdade. E então chegamos na dança expressionista. Quem estudou expressionismo alemão sabe por que eu tô com esse sorriso aqui, ó. A dança expressionista propõe que o artista, o dançarino, o bailarino, ele coloque para fora tudo aquilo, toda aquela turbulência que se está vivendo nesses períodos entre guerras e tantas incertezas. Existe também a dança contemporânea. Estas são cenas dos bailarinos de Pina Bausch. A dança contemporânea, ela mistura todas as técnicas. Existe também a dança folclórica. Falando em dança folclórica, você conhece as origens da quadrilha? Olha a chuva! Já passou! A quadrilha surgiu nos palácios. Como assim surgiu no palácio? Sim, a quadrilha era uma dança que a corte francesa realizava nos seus luxuosos palácios. E a França, ela influenciava todos os outros países. Então, acabou influenciando também quem? Portugal. Os portugueses gostavam muito de dançar quadrilha. Ah, sim, propôs. E então, a família real portuguesa, na época em que o Brasil ainda era colônia, trouxe a quadrilha para o Brasil. E aí, o povo que já morava aqui no Brasil e já tinha suas tradições, pegou, se apropriou da quadrilha e aí misturou com as suas festas, com toda a sua festança. E agora aqui a gente mistura tudo e vira, na verdade, uma grande festa do conhecimento. Com relação à quadrilha, houve uma mistura de tradições indígenas e europeias, envolvendo tanto agradecimento à colheita quanto homenagem aos santos. Alguns passos tradicionais da quadrilha são cumprimentos, balancê, passeio na roça, túnel, coroação, casamento e despedida. Se a gente for ainda mais fundo na história, a gente vai perceber que a quadrilha, antes mesmo de existir na França, já existia na Inglaterra. Essa é uma cena do filme Orgulho e Preconceito. Observem como os movimentos dessa dança
são parecidos com os movimentos da quadrilha. Cada país possui as suas danças folclóricas, as suas danças típicas, tradicionais. Cada país, cada região tem a sua tradição. Então vamos agora apreciar mais algumas danças tradicionais de diversos lugares do planeta Terra. Hula hula, dança indiana, samba aqui no Brasil, tango lá da Argentina, dança africana, jongo, cultura afro-brasileira, tarantela lá da Itália. Mas agora vamos conversar um pouco mais sobre o balé, dança clássica. Vou até fazer aqui o meu coque bailarina. O balé também surgiu na Europa. Alguns estudiosos, especialistas e bailarinos profissionais do Royal Ballet dizem o seguinte, que alguns dos movimentos, mais tradicionais do balé têm em sua origem uma inspiração nos movimentos da esgrima. Olha que interessante! Eles apontam o seguinte, naquele período usava-se botas muito largas e uma estrutura um pouco rígida, então o pé não conseguia se andar com o pé bem juntinho do outro, precisava de um espaço. Então, para que eles não ficassem andando assim de um jeito meio estranho, eles afastavam o pé assim e aí então era possível andar. E não é à toa, olha que só coisa, parece uma coincidência. Se a gente prestar atenção, a gente consegue realmente perceber essa relação de semelhança. Bom, o balé clássico, dessa maneira que a gente conhece, ele surge num momento em que as pessoas já estavam dançando, essa dança com essas regras, tá? Com essas regras, tão elegantes, inclusive. E aí tem toda aquela história lá do Luís XIV, da França, o rei bailarino, que passou a ser chamado de Rei Sol após interpretar Apolo, o deus Sol, no Ballet de la Nuit. É claro que houve uma série de desdobramentos, tá? Mas o balé como a gente conhece hoje, que conta uma história, tá? Para quem não sabe, o balé, quando a gente vai assistir a um espetáculo de balé, tem uma história contada ali. E a primeira história é a história de uma fada, tá? Um ser mitológico lindo que causa uma confusão na vida de um outro ser humano lá que se apaixona por ela. É a Sílfide. Porque o que acontecia? As pessoas dançavam, mas elas ficavam pensando, poxa, não é que a gente podia contar uma história, Tem tantas possibilidades no balé, por que não contar uma história através dele? Então a primeira história, contada através desses passos, dessas posições, é a história da Sílfide. E aí, para contar a história da Sílfide, eu vou fazer um outro vídeo para esse aqui não ficar muito longo. Ao longo do tempo, o balé evoluiu muito tecnicamente. Hoje, além de serem grandes artistas, os bailarinos são também grandes atletas. A passagem do tempo também trouxe muitas transformações e novas soluções estéticas para esse corpo que dança. No século XX surge a dança contemporânea, a dança que se dança hoje, no presente, nesse estado de experiência em completa transformação. Pina Bausch é um dos grandes nomes da dança contemporânea. Alguns dos processos vivenciados pelos bailarinos de Pina Bausch era o seguinte: Pina Bausch perguntava para eles algumas coisas pessoais, relacionadas tanto à vivência diária, do cotidiano, quanto questões relacionadas ao emocional, aos sentimentos. Ela dizia o seguinte: como você dança o frio? Como você dança o quente? Ela ainda fazia outras perguntas e os bailarinos tinham que responder com o corpo. Na dança contemporânea, as regras pré-estabelecidas foram quebradas. Agora é o momento da experimentação. Mas é sempre interessante, neste momento, a gente parar um pouquinho e pensar o seguinte: para eu quebrar um padrão, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber o que veio antes, para que eu possa transformar
e aí sim propor algo novo. Então realmente é muito importante a gente conhecer a história da dança, para a gente entender quais são esses processos e por que a dança contemporânea, ela muitas vezes traz inquietações e a gente fica se perguntando, mas por que isso é uma quebra de padrão? Você vai entender que isso é uma quebra de padrão se você conhecer, por exemplo, a dança clássica. Tem muitas regras, né? Então a história, ela tem esse poder. Ela vai nos trazer essas fontes, todo esse registro e vai fazer com que a gente analise, até para que a gente consiga perceber o quanto a dança contemporânea é potente nessa quebra de padrão e nessa mistura de conceitos. Agora vamos ver também um pouco da dança africana. É claro que quando a gente fala de África, a gente está falando de um continente imenso, repleto de tradições diferentes. Cada país possui a sua maneira de dançar, possui a sua cultura. Mas vamos observar alguns movimentos muito interessantes, lembrando que a África, ela influencia muito a música, a dança, a arte, né? A cultura brasileira, a nossa cultura. Vamos agora apreciar mais um pouco sobre a cultura indígena. Vamos observar a dança indígena. A dança indígena é realizada para celebrar os mais diversos rituais lá na comunidade, dentro da tribo. Esses rituais muitas vezes estão ligados a, por exemplo, homenagem aos mortos, celebração da colheita, da pesca, dentre outros, há outras muitas questões importantes para a vivência de todos os integrantes da aldeia. Por isso, a gente deve perceber que a dança para os índios, ela possui uma finalidade, uma função muito específica, né, que tem a ver com toda essa celebração. Bom, gente, eu reuni aqui nesse vídeo uma série de conceitos e estilos de dança para que a gente tenha um olhar amplo sobre essa palavra dança, porque dança, às vezes, quando a gente ainda não conhece alguns outros estilos, fica muito restrito. Então, até para a gente se impressionar, por exemplo, com a dança contemporânea, a gente precisa entender o balé, a gente tem que perceber essas regras, né? Toda essa sequência. E aí depois a gente fala, nossa, realmente a arte contemporânea fez algo muito chocante. Assim como também, pra gente até se divertir de repente ainda mais com a quadrilha, nada melhor do que conhecer as origens da quadrilha, né? Conhecer de onde ela veio, qual foi essa mistura que aconteceu. Então por isso que eu optei realmente para não segmentar, mas sim colocar tudo junto aqui, né? Nesse planeta dança. Lembrando que os planetas, né, gente? Os planetas dançam também. Os planetas estão girando, girando. E tem uns que giram muito rápido, Júpiter, né? E tem uns que giram devagar. E a proposta para finalizar essa experimentação é que você arranje um cantinho aí na sua casa, coloca uma música que você gosta. Eu vou dizer porque é isso que eu faço, tá? Quando a gente começa a pensar em dança, até para preparar essas aulas, esse foi o processo. Que corpo é esse? Que corpo é esse que dança? Qual é a sua dança? Depois vai falar do Laban, muito interessante. O cara que vai falar sobre esses fatores, os fatores do movimento. Qual é esse corpo, tá? Você tem mão, eu não sei, meu corpo, meu quadril aqui não foi ainda, mas sei lá, meu quadril, minhas costas e tal, mas a mão, né? Olha as mãos. As mãos são fininhas, mas podem se alongando. Observe teu corpo, observe as possibilidades, observe como pode ser estranho, pode ser bonito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já estou aqui na produção do próximo. É tudo pra vocês. Um beijo bem grande.